Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. O número de abstenções nas eleições tem aumentado bastante. E o índice é ainda maior entre eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar. É o que demonstra um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Ceará. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a taxa de abstenção nas eleições de 2014 foi a mais alta desde 1998. O comparecimento às urnas cai de maneira significativa depois que os eleitores completam 70 anos, idade em que o voto passa a ser facultativo. Naquele pleito, 1 a cada 4 eleitores que deixaram de votar tinha mais de 70 anos, cenário considerado natural diante do envelhecimento do eleitorado. Entre os jovens de 16 e 17 anos, o voto também não é obrigatório, mas a ausência pode acarretar problemas futuros. Os jovens eleitores, aqueles com idade entre 16 e 17 anos, o interesse de votar, a preocupação de escolher um candidato, de fazer valer a sua vontade nas urnas, ainda se sobressai e a abstenção nessa faixa etária não é tão expressiva. A gente sabe também que para eleitores idosos existem mais obstáculos, dificuldades de locomoção e diante dessas situações o eleitor se resguarda o direito de não comparecer às urnas. Para esta cientista política, há outro fator que vem influenciando as abstenções: a descrença do eleitorado na política e nos candidatos. De maneira generalizada, as pessoas desacreditam da atividade representativa. Isso, obviamente, no nosso modelo, acaba sendo agravado pela situação dos partidos políticos, muitos denunciados em esquemas de corrupção, pela situação de agentes do campo público envolvidos aí, por exemplo, na Operação Lava Jato. Isso vai fazendo com que cada vez mais as pessoas desacreditem da atividade representativa. Seu Sérgio tem 77 anos e está indeciso se vai votar ou não este ano. O problema é justamente o apontado pela cientista política. Por outro lado, ele tem receio de não ir às urnas e não poder cobrar os eleitos. No futuro, se eu entender que o cidadão que foi eleito não está dando conta do recado, como se diz no vulgo popular, eu não tenha condições de meios de fazer críticas porque não votei. Então, existe essa dúvida se eu devo ou não votar. A proporção de idosos aumenta a cada ano no Brasil. Então, é esperado um número de abstenção ainda maior em 2018. E quando o eleitor deixa de votar, geralmente não acompanha os fatos políticos, porque perdem o interesse no assunto. Quando esse desinteresse se manifesta nas urnas, ele também acompanha o cidadão nessa ausência de monitoramento dos mandatos. Então, isso gera um prejuízo enorme para a democracia, porque esses representantes acabam não atendendo às expectativas populares, às expectativas da população em virtude dessa ausência de monitoramento e de acompanhamento dos mandatos. Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes das instituições de ensino e de pesquisa da região amazônica pediram mais recursos para manter os trabalhos. Algumas dessas instituições correm risco até de fechar as portas. Veja na reportagem da TV Câmara. A região amazônica é um ambiente favorável ao trabalho de pesquisadores por causa da biodiversidade. Mas as instituições de ensino e pesquisa têm sofrido com a falta de recursos. Diretores de universidades, institutos federais e institutos de pesquisa, como a Embrapa e a Fiocruz, lembraram durante a audiência pública na Câmara que a região tem peculiaridades que exigem mais investimentos. O transporte, por exemplo, é bem mais caro. Nós temos trechos aéreos dentro da região que, se nós compararmos a trechos aéreos internacionais, nós temos um preço muito maior. Ora, isso dentro do próprio Brasil. Então, como é que nós vamos fomentar atividades em locais distantes, em municípios distantes, se só o custo de transporte, ele, de certa forma, encarece esse projeto? O custo amazônico ele é bem diferenciado das outras regiões.
não só o custo de passagens, mas todos os custos em aquisição, em transporte. É uma região em que tem um custo para você trabalhar com saúde, ciência e tecnologia, é um custo maior. Outra preocupação é garantir incentivos para manter os pesquisadores na região. De acordo com os debatedores, é comum o pedido de transferência para outros estados. O coordenador de pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, falou da dificuldade em repor o quadro de pessoal, o que depende de autorização do governo federal. Cerca de 38% dos funcionários da mão de obra do INPA atualmente está com abono permanência, ou seja, de um dia para o outro eles podem se aposentar, que é um direito do servidor. E isso causa uma insegurança muito grande. Houve também uma grande redução do quadro funcional. Nós, em 1990, nós tínhamos cerca de 1.300 servidores na instituição. Atualmente nós temos 574 servidores, ou seja, teve uma redução de cerca de 44% da nossa mão de obra. A representante do Ministério de Ciência e Tecnologia reconheceu as restrições orçamentárias que têm atingido várias áreas do governo, mas afirmou que tem mantido diálogo permanente com o Ministério do Planejamento a fim de ampliar os recursos para a pesquisa. A gente tem conseguido recompor o orçamento de todos os institutos. Nosso desafio agora é conseguir recursos para investimentos futuros, não apenas manter as atividades, mas assim, crescer, né? Já os deputados prometeram atuar junto à Comissão Mista de Orçamento para garantir mais investimentos para as instituições da região amazônica. A legislação brasileira classifica o mel e seus derivados como produtos de origem animal. Mas um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em análise aqui no Senado pode modificar isso. Saiba os detalhes na reportagem da TV Senado. No Brasil, a mesma lei que regulamenta a fiscalização de açougues, peixarias e laticínios é usada na fiscalização do mel de abelha e seus derivados, como a cera e o própolis. A proposta aprovada pela Câmara, de autoria do deputado Alceu Moreira, quer que o mel obedeça a normas específicas de fiscalização, a serem criadas depois em regulamento. O quadro funcional do Ministério ele é formado por auditores, fiscais, né, e técnicos que fizeram concurso, tal, mas não que estejam com afinidade dentro da nossa cadeia produtiva do mel. O mel é um produto feito a partir do néctar das flores. Mas como ele contém substâncias produzidas pelas próprias abelhas, o projeto de lei que veio da Câmara queria classificá-lo como um produto de origem mista, animal e vegetal. O problema é que isso ia trazer complicações para as exportações, já que muitos países não reconhecem essa classificação. E mais da metade do mel produzido no Brasil é exportado. Das 37 mil toneladas de mel produzidas no Brasil no ano passado, 20 mil foram exportadas. Em todo o país, existem cerca de 350 mil apicultores, mais de 90% deles na agricultura familiar. O maior problema de se classificar o mel como produto misto é perder o mercado brasileiro. Hoje, nós somos o terceiro maior exportador de mel do mundo. Você imagina se o nosso mel tiver que ser reclassificado, tirar de mel produto natural para passar mel produto misto. O próprio Ministério da Agricultura terá que fazer uma nova normativa. E quanto tempo o Ministério da Agricultura vai demorar para fazer uma normativa? 2 anos? E o que o produtor vai fazer com esse mel durante 2 anos? A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o relatório da senadora Regina Souza, retirando a expressão origem mista do projeto. Também saiu do texto a necessidade de se criar novas normas de fiscalização. A proposta ainda será votada na Comissão de Assuntos Sociais, antes de seguir para o plenário. O presidente da Câmara Setorial do Mel lembrou que a lei que permite a comercialização de produtos artesanais por todo o país, sancionada mês passado, já vai facilitar a vida do pequeno produtor. Ela vai ter uma regulamentação, mas o produtor já podendo comercializar o seu produto, né, então abre portas. Com o mel artesanal, os meus olhos já começaram a brilhar já fiquei alegre. O meu rótulo que está lá, mel artesanal, futuramente ele vai ter um registrozinho, entendeu? E isso vai me ajudar tremendamente.
mundo inteiro associa o nosso país ao samba. Mas você sabia que quando surgiu, ele era mal visto pelas autoridades? Essa e muitas outras histórias podem ser vistas de perto em uma exposição na capital fluminense, exatamente a respeito do mais brasileiro dos estilos musicais. E quem nos leva direto a essa mostra é a TV Assembleia do Rio de Janeiro. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. O famoso trecho escrito em 1940 por Dorival Caymmi é apenas um dos mais de 22 trechos espalhados por aqui que se unem a 11 tipos de instrumentos para recepcionar os visitantes nesta exposição O Rio do Samba, aqui no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Mas não sou eu que vou contar essa história para vocês. É um dos 4 curadores dessa exposição, o Marcelo Campos. Então agora só falta vocês. Vamos lá sambar? Olha, demorei para achar o nosso quase guia no meio deste salão principal, lotado de turistas e cariocas, atentos às cerca de 800 peças. Mas como prometi, vou deixar a palavra com quem entende do assunto. Afinal, o samba não é apenas um ritmo, não se resume a passos marcados. O samba tem muita história para contar. Essa é uma exposição sobre o samba que procura buscar um pouco as ideias relacionadas a possíveis origens do samba, né? E no primeiro núcleo a gente tem diversos objetos históricos e dentre eles a gente tem uma parte onde a gente dedica e homenageia as matriarcas do samba. Aqui, por exemplo, a gente tem joias originais, né? Os famosos balangandãs. Carmen Miranda, por exemplo, né, ficou conhecida como uma artista, uma cantora que lidava com essas questões. Fotos mostrando as baianas e o modo de usar essas joias, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um balangandã e muitos diziam que elas, quando colecionavam essas peças de prata ou de ouro, elas conseguiam comprar as suas próprias alforrias, as liberdades delas e dos seus filhos e de parentes, vendendo os balangandãs depois desse acúmulo de joias. E aqui a gente demonstra isso com joias originais em ouro, né? As chamadas joias de crioula, pulseiras de copo, brincos de pitanga, balangandãs. É um capítulo da nossa história que tem muita relação com a história do samba e depois as escolas de samba vão retomar nas indumentárias das baianas. A exposição tem 3 momentos: da herança africana ao Rio Negro, da Praça 11 às zonas de contato e o samba carioca, um patrimônio. E mostra diversas referências para a formação da identidade cultural, desde acessórios corporais aos cânticos e batuques que embalavam os primórdios do samba. Um outro capítulo da história do samba se relaciona aos cantos de trabalho. Cantos, obviamente, vindos de um sofrimento, muitas vezes vinculados ao trabalho escravo, né, de africanos escravizados. Só que dentro desse próprio núcleo de sofrimento surgem os diversos cantos de trabalho para a cultura popular brasileira. Dentre eles, o próprio jongo. Essa é uma pintura do Pedro Correia que mostra uma roda de jongo, né? Um grupo em torno da ideia do jongo. A gente vê os instrumentos originais, o pandeiro, a gente vê a dança, né? A famosa umbigada, que caracteriza, por exemplo, o jongo. Cantinhos especiais destacam itens raros, como as joias de Carmen Miranda e até o prato original de porcelana, instrumento de João da Baiana. Aqui na exposição a gente tem uma raridade, que é o prato original do João da Baiana, um dos primeiros sambistas do Rio de Janeiro, um dos filhos dessas tias, né, do samba. O próprio nome dele já denuncia isso, João da Baiana, e uma prática que vinha do samba de roda da Bahia,
que era essa ideia de tocar um prato. Depois isso é substituído pela presença do pandeiro. Nós dedicamos, em um momento, uma homenagem a uma grande alorixá do Rio de Janeiro, a Mãe Beata de Iemanjá, falecida, e nós procuramos mostrar o quanto a indumentária tradicional da baiana vem, obviamente, de um sentido religioso. Depois essa indumentária é revista e retomada, por exemplo, pela Carmen Miranda ou pelas escolas de samba. Aqui a gente tem uma roupa original da Mãe Beata, mostrando todos os paramentos, a bata, o pano da costa, a saia, as joias, o torso. E essa, então, é uma roupa ainda ritualística, que depois vai ser carnavalizada pela história do samba. Para contar esta história do mais brasileiro dos ritmos, placas, peças, quadros e vestimentas retratam o samba carioca desde o século XIX. A ideia é mostrar que nem sempre o ritmo, hoje patrimônio cultural e material, foi bem aceito. A história do samba também é marcada pela criminalização dos sambistas. Essa é uma pintura do Gustavo Dallara, do início do século XX, que mostra a favela sendo controlada pela polícia, né? Aqui o marrom da favela, ainda com os guardas a cavalo, mas já demonstrando que essa é uma história de resistência, porque desde o seu início, a favela, os lugares onde os sambistas frequentavam e produziam a sua cultura, sempre foram criminalizados. Da resistência à reinvenção, o carnaval assumiu um papel importante no processo de ascensão do samba. Os desfiles das agremiações enfeitaram o ritmo com plumas e paetês, acrescentando plástica e beleza à música popular. A exposição também tem um compromisso de dizer que samba e escolas de samba têm trajetórias distintas, né? A escola de samba, ela produz a espetacularização dessa cultura, a inserção dos carnavalescos a partir dos anos 60, muitos vindos da Escola de Belas Artes, como Fernando Pamplona, vai conferir ao espetáculo do desfile de escolas uma outra característica, que é a ideia da visualidade. A visualidade vira um quesito a ser analisado e parte dessa cultura tradicional vai ser alterada. Nessa exposição a gente traz duas indumentárias fundamentais, que são a roupa da porta-bandeira da Portela, chamada Vilma Nascimento, que era conhecida também como Cisne da Passarela, e o mestre-sala da Vila Isabel, Carlinhos, que vestiu essa indumentária no enredo tradicional da vila e histórico, que se chamou Kizomba, né? Um enredo onde a vila reafricaniza a história desse visual e traz elementos como búzios, palhas, para uma cultura carnavalesca que já assumia outras riquezas, outras indumentárias na sua concepção. Então, para nós é muito interessante perceber a reafricanização dessas escolas de samba que trazem de volta o valor do samba mais tradicional. Os contornos do bairro da Lapa, cartão postal do Rio de Janeiro, representam um cenário de ocupação e reduto em um novo momento de ressurgimento e também fortalecimento das rodas de samba. O Rio de Janeiro hoje possui mais de 200 rodas de samba registradas. E dentro da concepção dessa exposição, a gente entende que uma roda de samba, essas que ocupam os bares, os restaurantes, as ruas do Rio, na verdade são lugares de resistência, configuram lugares de resistência e, ao mesmo tempo, são os tradicionais quintais do samba. A Lapa, por exemplo, aqui na exposição, ela é entendida como um dos quintais do samba. Na Lapa surgem compositores, cantores e, ao mesmo tempo, o modo de você ocupar a cidade, né? O samba é inevitavelmente um espaço de liberdade
e ele pede essa liberdade. Por isso, não faz nenhum sentido você cercear a história do samba e controlar as ruas. Aqui a Lapa é um quintal libertador para essa história. O crescimento da Rádio Nacional na era Vargas merece destaque, assim como a revolução da indústria fonográfica com a exposição de 70 capas de discos raros. Quem tem a vida misturada com fases desta trajetória do samba não esconde nem na voz, nem nos pés a felicidade de ver a valorização deste patrimônio cultural. Tem muitos achados aqui que nem a gente que já desfila por um tempo, né, conhecia. E uma coisa de interessante é que com essas imagens antigas dá vontade de você se transportar para um tempo que a gente não viveu. Aqui tem todos os inícios, né, do samba carioca. Aí tem algumas referências da Bahia, né, até porque algumas pessoas da Bahia que ajudaram o nosso samba a erguer, né, como algo com se dar respeito, né. Por mim, essa exposição tinha que ser para sempre. Todas as gerações tinham que ver. Um karaokê incorporado à mostra é a sensação para quem perde a timidez e dá a sua própria aula de samba. Acho que é um presente do estado e da cidade aí para os turistas e, como diz lá no começo da exposição, por muito tempo o samba não esteve nos espaços nobres da cidade. É a primeira vez, por exemplo, que ele é tema de uma exposição aqui, né? Então, estou maravilhado. Eu fico pensando como que os turistas vão receber isso e acho que é da melhor maneira possível, né? Todas as cores e toda essa interação também que o museu está permitindo, acho que vai causar uma boa imagem e para as pessoas que são daqui é uma questão também de valorizar, de se sentir importante na sua cultura, né? A exposição O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção fica nas Galerias do Mar, na Praça Mauá. O acesso às terças-feiras é gratuito e só acaba em março. Uma boa oportunidade para quem também quer testar habilidades de sambista. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!